Bom, como eu falei antes, esse é o projeto de circulação do edital do Prêmio Sem Teatro, uma modalidade de circulação do Procultura FAC RS, né, que é um prêmio que está nos permitindo passear por 7 municípios do Rio Grande do Sul. A gente já passou por Sapiranga, Tupandi, estamos em Dois Irmãos agora, e aí os próximos 4 a gente está terminando de definir para outubro e novembro, né? E a gente está muito feliz de estar aqui e de ver, como ele falou, que vocês venceram a chuva, conseguiram vir aqui, né? Pra gente é uma satisfação, uma alegria muito grande. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de todo mundo, né? Falando um pouco do espetáculo, a gente começou ele em 2014. Em 2013, o texto do espetáculo foi premiado no Festival do Rio de Janeiro. E aí, com a pequena verba que teve desse prêmio, a gente pôde começar a montagem para estrear em abril de 2014. Né? E aí, em abril de 2014, a gente trouxe novas caras. Né? E o Porto Alegre tem uma possibilidade de grupos novos, que é o primeiro trabalho, artistas novos, terem uma temporada num dos teatros do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, né? Que era no Teatro Álvaro Moreira. Álvaro Moreira, e a gente, né, também foi contemplado com isso, então uma coisa meio que já foi embalando a outra e fez com que a gente tivesse essa possibilidade de começar esse espetáculo em 2014. E agora, 3 anos e meio, quase 4 anos depois, ano passado, na verdade, a gente foi contemplado com esse edital depois de realizar 31 apresentações. Né? A gente tem um total de 6 mil pessoas de público até o momento. Na verdade, mais essas 3 apresentações aqui dão mais umas 700 pessoas. Então a gente está chegando próximo da marca das 7 mil pessoas em 33, 4 apresentações. Que para um grupo independente que começou de forma bastante independente em Novo Hamburgo, São Leopoldo, roubamos umas pessoas de Porto Alegre, né, para dar uma força também, né, o Casimiro e o Carlos Azevedo, pai dele, né, que vieram de Porto Alegre também, trazer essa criação de luz bem bacana pra gente, que a gente adapta para todos os lugares, então quanto mais luz tem, mais a gente vai enchendo de coisa. Hoje a gente não pôde colocar as estrelas que a gente coloca também. E aí nesse tempo a gente foi participando de festival, recebendo contribuições de vários artistas. A gente foi levando elas em consideração e construindo esse espetáculo. Agora, para outubro, a gente tem algumas transformações que a gente pretende fazer, mas basicamente o contexto geral do espetáculo seria esse até o momento. Antônio Verlin. Sempre sabe a próxima etapa. Mas podia falar um pouco do que te motivou a trazer esse assunto aqui? Quais foram as tuas aspirações, as tuas inquietações? Isso, talvez à medida que eu posso comentar um pouco mais, talvez se alguém tiver se identificar com algumas coisas que eu vou comentar, fique à vontade para falar, porque são algumas coisas que eu sinto que não só eu passo, como é muito comum, e o retorno que a gente teve do público sempre veio em direção de eu tenho leve lembrança de ter vivido algo assim, ou eu me percebi algumas coisas que eu passei, ou coisas nesse sentido. Eu comecei primeiro, estava estudando sobre psicologia analítica, Jung, arquétipos, essas coisas, e isso caía muito no amor romântico e na projeção do amor romântico nesse primeiro momento deles dois, descobrindo o amor e descobrindo as mazelas dele, descobrindo que talvez ele não fosse tão verdadeiro quanto eles estivessem imaginando que ele fosse. Logo depois disso, temos a crise de um quarto de vida, quando a gente tem 25 anos mais ou menos, que a gente já tem algumas coisas, mas ainda não tem aquilo que a gente achou que ia ter com 25 anos. A gente está pensando, eu vou quase chegando nos 30, eu ainda não consegui aquela promoção, eu ainda não consegui entrar no mercado que eu queria, eu ainda não consegui isso, mas por outro lado eu já comecei uma estrada, eu tenho algum recurso, eu consegui conquistar alguma coisa. Né? Então a gente está bem naquele momento em que a gente tem alguma coisa, mas não é aquilo que a gente queria, e a gente tem algumas coisas que talvez a gente nem imaginou que fosse ter, e está tendo, e está, né, transitando por um caminho que talvez seja diferente, e é um momento de talvez parar, dar uma pensada, uma analisada, para criar uma estratégia para os próximos momentos. Né? E aí na sequência disso, a centelha da infância, que é a criança e o seu amigo imaginário, que é uma coisa que eu sempre quis que me acompanhasse, e vi ele sumindo em muitas pessoas, que a gente vai crescendo, vai ficando adulto, vai criando responsabilidades, e a gente
associa ter responsabilidade com ter extrema seriedade, com ser um adulto, né? Daquele jeito que a gente é visto como um adulto tem que ser. Muitas vezes sem aquela alegria da criança, sem a crença no inacreditável, né? Que a gente vê coisas acontecendo e a gente não pensa, que bonito, a gente pensa, que bobo, né? Que idiota, que bobo que ele está fazendo. Ele fez uma palhaçada, que bobão. E muitas vezes não, a criança olha para aquilo e pensa, que divertido, tua cena de uma criança em cima de uma moto, né, passando do lado de carro na rua, ela te acena de volta, sabe? Faz isso para um adulto, ele vai achar que você tá com outros pensamentos esquisitos assim para cima dele. O problema de acenar para a criança em cima de moto é que ela solta a pessoa que ela está segurando, então quando ela estiver abrindo não é bom fazer. Tá, então sinaleira fechada não faço isso. É que eu tomei um susto que eu fiz esses dias e quase que a criança foi. Então é melhor tomar cuidado. Fica a dica, assim, utilidade pública. E essas foram as 3 fases que construíram isso. E colocá-las as 3 ao mesmo tempo para poderem conversar sobre cada um no seu momento e se confrontar. Eu acho que esse é o momento em que a gente passa, mais ou menos, em algum momento, confrontar tudo que a gente viveu com tudo que a gente quer viver e tentar fazer com que isso faça algum sentido para que a gente tome atitudes e tenha ações a partir daquilo que a gente quer, ou a gente decida que a gente vai se manter naquilo que a gente está, ou perceba que a gente está no caminho bom, ou perceba que está no caminho contrário do que a gente queria e tente mudá-lo, né? A gente não dá o final dela, necessariamente. A gente não sabe para onde ela vai, a gente vê ela indo, né? Agora, o que vai acontecer com ela fica para cada um de acordo com a sua expectativa, com a sua crença, com a sua vontade, com a sua tentativa de querer algo bom, de querer algo ruim. Aí vocês, se gostaram dela, não gostaram dela, ela que se rala, né? E aí eu parto daqui. Eu vi pessoas balançando a cabeça, fazendo assim, achei muito bonitinho, né? Será muito interessante. Se tiver alguma coisa para comentar sobre, a gente fica... Alguma pergunta? Também, Questionamento? Nosso momento é esse. Tomé, ele levantou a mão. Primeiro, eu preciso... Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tomé. Eu quero pedir desculpa ao Maurício, à Bruna, à Ana, à Marta e ao Viviane por essa introdução. De abrir a porta, entrar num momento tão delicado. Bruna, desculpe, tá? Eu sei que como dizer é muito difícil, certo? Isso é coisa que na verdade a gente não deve fazer. Eu vi com o pessoal aqui de Novo Hamburgo, nós temos uma turma que está começando, umas oficinas de teatro. O Maurício é meu parceiro dentro desse projeto. E como nossa turma ficou tão enxuta essa noite, nós pensamos, vamos subir e vamos assistir. Desculpa, não me vamos lá, mas na minha cabeça era 8 horas, 20 horas. E aí então a gente entrou assim, desculpe, tá? Maurício, sou teu fã desse aí. Quero perguntar pra vocês, é gostoso, satisfaz, preenche? Tem alguma coisa a mais que faz vocês subirem na frente de todo mundo e trazer coisas para que as pessoas sintam? Essa é a minha pergunta. Deixa as meninas começarem, cara. Nossa, essa tudo. Não, deixa eu Bom, eu posso começar, tá? Então tá. Meu nome é Marta e vocês viram aqui que eu sou a pessoa revoltada da peça. E isso preenche bastante, porque eu posso expor todas as coisas que eu não vou jogar na cara das pessoas no dia a dia. Não, mas tipo, eu acho que o teatro é uma maneira da gente poder brincar com coisas que a gente não faz na nossa vida sempre, né? E às vezes com coisas que a gente faz, mas poderia fazer diferente. E eu acho que todos nós temos frustrações, especialmente quem já escolheu ou quer escolher sua carreira, e a carreira que nós escolhemos traz alguns desafios bem específicos, carreiras com as artes, né, o que é chegar lá, o que é sucesso, o que é viver disso, ou ter um outro emprego junto, ou enfim, né. Então eu acho que eu, particularmente, sempre fico me questionando e a gente tem medo,
né, medo ou de não dar certo, ou de... Desistir não é uma coisa que passa pela minha cabeça, mas tem aquela coisa, né, de e se eu largar, e se isso, e se aquilo. Então eu acho que chegar nesse nível que a Sabrina adulta chega aqui, não é uma coisa que a gente faça sempre, mas que está dentro de todos nós, assim, essa frustração. Então, para mim, é bastante interessante poder libertar ela aqui com um medo que, na verdade, é até bem relacionado à nossa vida, né? De, porra, eu queria ser cantora, desculpa a palavra, eu queria ser cantora, eu queria ser atriz e não deu certo, eu desisti, e agora? Né? Então, eu até, ouvindo esse texto, é sempre um incentivo para não faça isso, não desista, é melhor sofrer um pouquinho fazendo do que sofrer desistindo de um sonho, né? Na minha visão. Então, pra mim é isso. Pode ser? Deixa eu comentar um pouco. Aqui eu faço adolescente, né? A fase... Então, que eu acho que é dos conflitos, né? Eu acho que é aquela fase em que ainda a gente está perdendo um pouco dessa centelha de infância, ainda a gente tem essa criança pulsante dentro da gente, mas ao mesmo tempo começa a vir as responsabilidades, começa a vir, né, faculdade, primeiro dia da faculdade, começa a vir a escola está complicando, tem que entregar trabalho, não é mais aquela, não tem mais aquela facilidade ou aquela liberdade que a gente tem na infância. E bom, eu entrei fazendo essa peça com 16 anos e pra mim foi de uma grande identificação com a personagem, com a peça inteira, com o texto, que é um texto que eu acho que ele entra de leve dentro da gente e do nada tu já tá entregue para aquilo que tu tá dizendo e ouvindo, escutando. Esse abandono desse urso, dessa imaginação, né, que pode representar, que, enfim, então, sim, Tomé, tem um grande significado aqui, muito forte, muito forte. Pra mim, toda peça me preenche, assim. No início, eu confesso que só adulto me preenchia. Eu fazia criança, mas eu tava vivendo o momento adulto, mesmo tendo 19 anos, porque eu não tinha vivido teatro como eu queria, eu tava fazendo uma faculdade que até então eu não sabia se era o que eu queria, então eu tava na mistura da adolescente em conflito, só que sem o romântico. Sem o romance, na romance a gente não teve ainda. Mas aí... Mas com o tempo eu fui criando um gosto maior pela criança, porque era um momento de soltar e brincar. Eu acho que também tinha a questão que o Maurício ele gosta muito dessa estética quase de cinema, de ser mais parado, não tem tanto corpo. E a gente foi trazendo um pouco desse corpo para a criança sutilmente, é um pulinho, é um pé, é uma mão. E isso foi me agradando, brincando, eu e o Ju, a gente juntos começou a brincar mais. E é divertido, assim, tá nesse papel de criança, imaginário, porque depois daqui eu vou ter que pensar nos boletos. Então, tipo, é muito legal, porque ao mesmo tempo tem momentos que eu tô na fase dia do adulto, pensando, meu Deus, tem conta pra pagar, tô nesse emprego de merda, lá. Aí depois eu tô na fase do tipo, será que é isso que eu tenho que fazer, não sei o quê. E daí eu tô na fase também criança, mas enfim, toda fase me preenche. Era isso. Eu acho que pra mim preenche muito como função social, sabe? No sentido de que a gente está apresentando esse espetáculo, que é um espetáculo que eu comprei muito por uma identificação também, assim como... É difícil não se identificar, né? E eu me identifiquei muito com a questão da personagem da Sabrina adulta, que eu estava na casa dos meus quase 30 na época, hoje já passei esses 30, e era aquela frustração porque eu não tinha seguido o meu sonho de criança, que era sempre ser ator, sempre quis trabalhar com isso, mas por uma pressão social, da pressão da sociedade, que tu precisa ter um emprego fixo, alguma coisa de bater cartão diariamente, nada contra, acho que isso é importante seguir, desde que se realize no que está fazendo, né? Mas eu não me realizava na profissão que eu tinha escolhido, que era jornalismo. Eu acabei optando por achar que era o mais próximo e tal da área de teatro, né? E isso foi tomando uma depressão quase que tomando conta, eu não acordava com aquela vontade de viver diariamente, então era aquela coisa, eu tenho trabalho, não é algo que eu gosto,
não é o que me alimenta, que me instiga. E quando foi aquele pontapé, não, eu vou tentar viver disso, logo em seguida veio o Maurício com a proposta da peça e de ler, de identificar, meu Deus, eu estou aqui, sabe? E acho que é importante trazer essa reflexão para as pessoas, sabe? Fazer as pessoas se perguntarem, se questionarem, encontrarem a sua criança interior, sabe? Porque ela fala tanto, ela tem tanto significado dentro de ti, ela tem tanto para passar e que a gente acaba às vezes com a adolescência que vem, tipo, a gente vai aprisionando ela aos pouquinhos, vai sufocando, mas a gente precisa deixar ela vir à tona pra gente ser feliz. A gente só é feliz ou escutando essa criança interior mesmo. Eu aprendi muito com o Gilbert, que está aqui, a gente fez uma oficina de clown, que é muito essa questão de encontrar essa criança interior, deixar ela vir à tona, sem vergonha no sentido, né? E eu acho que é muito isso aí, eu acho que estar em cena me alimenta muito, me preenche. Por isso que a gente está fazendo agora, trocando uma ideia, vendo que de repente as pessoas, quando termina o espetáculo, vêm nos abraçar chorando porque se identificam, e com a identificação elas vão se questionar e talvez vão tentar mudar e vão tentar seguir em vez de parar, sabe? Então acho que nesse sentido ela me preenche muito, estar em cena, independente porque o artista, o ator tem uma grande função social de transformação, de fazer as pessoas transcenderem, e eu acho que é o que me alimenta, que me faz querer lutar e aprender e querer estar sempre aqui nesse palco. Nesse tatame. Nesse tatame, né? Na luta. Acho que era isso. Obrigado. Olha só, e tu disseste uma coisa, eu acho que fundamental, que tu comprou, né, a ideia, tu leu o roteiro, tu leu o texto e tu disse, isso é pra mim. Quando o ator, eu acho que investe isso, né, e diz, eu me identifiquei, isso é um passo muito mais além ainda para tu conseguir transmitir de verdade mesmo, né, porque transmite de verdade quando tu sente de verdade, né? Tu tem que acreditar naquilo que você está fazendo. E é isso que, não assisti a peça inteira hoje, mas eu já assisti em outras oportunidades, e é isso que vocês trazem pra gente, né. Nós aqui sentados, nós acreditamos no que vocês estão fazendo, porque vocês amam o que vocês estão fazendo. A pergunta de antes foi só para botar um pouquinho. Sim, é de nós, vamos. Obrigado, gente, vocês responderam muito bem. Última pergunta? Último comentário? Eu quero fazer uma colocação. Eu acho que o grande achado do espetáculo, em primeiro lugar, é conseguir fazer que vocês realmente passam aquilo que vocês entendem e vivem no espetáculo. Eu acho que o grande achado do espetáculo, o elenco está muito dentro do espetáculo e passa pra gente realmente. Muitas vezes a gente no outro espetáculos, mesmo com oficineiros e com alunos, a gente quer que eles nos passem poesia, quer que passem inúmeras coisas e eles não entendem o que estão falando, eles não entendem aonde querem chegar. Se dá um poema de Mário Quintana, de Vinícius, o que seja, a gente às vezes nota oficineiros e alunos, e esses alunos não estão ainda aproximados para entender o que falam, ou compreender aquilo que a gente gostaria de passar. E eu acho que aí o elenco está, a direção, o elenco, o texto, a construção está de parabéns, porque eu acho que vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo, e vocês. Acho que a primeira função do ator é justamente engolir o texto e gostar dele, viver ele, entender ele. Porque não dá pra gente passar algo que a gente não entende. E eu fiquei muito feliz com o texto, fiquei muito feliz com a construção do espetáculo, justamente por isso. Eu me identifiquei muitas vezes dentro do trabalho, porque vocês estão se identificando no trabalho. E aí não é só uma personagem só. Eu acho que é toda a construção do elenco, do conjunto do elenco, aí é a direção, né? Eu acho que essa compreensão de cena é maravilhosa. E isso é muito bom, quando a gente sabe o que está fazendo em cena, eu acho que a gente consegue passar para a plateia realmente o que a gente gostaria de passar, né? Então eu me senti muito feliz em ver o espetáculo e realmente consegui entender os conflitos de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que a plateia também, eu acho que não tem algum momento que a gente não se identifique. É ou não é, gente? Só acho que tinha que botar um lencinho na entrada pro pessoal. Em vários momentos também me identifiquei bastante com a peça, achei bem legal o trabalho, parabéns a todos. Obrigado. Legal a possibilidade da gente fazer
poder estar aproveitando esse trabalho sem pagar nada também, né? Digamos assim. Não, mas é. Graças ao governo do estado do Exatamente, Sul, né? o próprio cultura, a gente tem Eu acho que que falar tem como uma funciona, tá aí, geração, né? uma geração que precisa muito disso, porque em algum momento vai chegar nesse momento do funcionamento, né? Que é um espetáculo que funciona muito pela identificação, né? Não é um personagem que tu vai ficar torcendo pelo personagem central, ou que tu vai dizer, tomara que tu... Não, é questão de tu, opa, isso que tá falando comigo, bater aqui dentro, sabe? Tipo, quem é que nunca teve um ursinho, ou lembrar da questão da infância, um carrinho, alguma coisa que tu abandona... Alguma coisa, eu tive ursinho. E que em algum momento tu vai deixar ele pra trás, né? Tu vai abandonar ele, né? Então, tipo, é muita identificação, né? Só para concluir, eu acho que é muito importante essa aproximação que vocês têm com o espetáculo, com a plateia. Eu acho que essa busca de trazer a plateia para dentro do palco é muito importante. Porque tem um momento que o espetáculo quebra, e aí essa surpresa quando tu entra, a questão de jogar na cara das pessoas aquilo que não estão felizes, o espetáculo quebra, né? Ele dá uma quebrada assim que ela não é esperada. E eu acho que isso é muito bacana, isso leva pra gente num outro pensamento, né? Num outro momento do espetáculo. Pra mim, eu acho que é uma grande sacada do espetáculo. Ao mesmo tempo ela me assusta, né? Ela me assusta, não é a personagem, mas a quebrada me assusta porque ela sai de uma sequência e vai para uma quebrada assim. Eu acho que isso é muito gostoso, né? Isso acontece na vida da gente também, né? A famosa zona de conforto, né? A gente às vezes está numa zona de conforto, fica ali, daqui a pouco chega uma maluca lá e manda todo mundo na merda, né? Então, sabe, os nossos pensamentos não levam. Isso era uma coisa que eu queria fazer, porque eu não sou muito adepto de uma construção muito cronológica, muito linear, assim. Apesar de fazer isso em roteiro de cinema, fazer isso em roteiro de série e tudo mais, mas ter estudado na faculdade, ter feito bastante, exatamente por ter feito bastante, eu quero começar a desconstruir isso, a sair disso, né? Estudei bastante, sei como fazer, entendo a estrutura, entendo as estruturas todas, entendo o que é cada coisinha, então como é que eu desconstruo isso de certa forma? Né? Então, uma coisa que eu queria muito fazer era botar essa maluca 10 minutos plantada ali fazendo isso depois de uma cena que parece quase não digo um teatro, né, não infantil, mas uma coisa muito mais lúdica, bonitinha, que te dá uma, que bonitinho, não sei o que, depois a gente vai né, dando espremida assim nos intestinos, na parte interna. Eu acho que ela não precisa nem chegar, antes dela chegar a gente já começa a perceber que tem alguma coisa errada. Vai notando, a gente começa a ficar meio triste, fica que tem uma coisa errada, não é o que eu tava vendo, o que tá acontecendo? Aí ela chega só pra dar um pontapé final, assim. Eu queria testar isso e fazer isso e cada vez eu me apaixono mais por textos, monólogos, solilóquios no meio do negócio, que é uma aproximação com a literatura, que eu acho muito E eu acho que encantador. funcionou porque a plateia reagiu muito bem, com risadas, né? Ou mesmo assim se identificando com aquela quebrada. Tem mais uma pergunta. Tá bom, mais duas só. Maurício, né? 3. É Maurício, né? Sou. Teve alguma contribuição da psicologia na montagem do espetáculo? Como é que é essa questão da psicologia? Eu estou tirando licenciatura em filosofia, mas na época em que eu escrevi esse espetáculo, eu levei uns 2 anos escrevendo ele, na verdade. A gente estudava psicologia, filosofia, budismo, hinduísmo, taoísmo, o que mais? Eu estava em São Paulo, estudando num lugar que chama Centro de Pesquisa Teatral, de um diretor chamado Antunes Filho. Antes dele eu estava na confraria dos ritos, que trabalhava com taoísmo, budismo e essas coisas, e inspiração, e um trabalho de expressionismo alemão muito forte. Aí a gente eu saí daquilo e fui um negócio trabalhava muito com trabalho de voz e com o que é cada arquétipo, o que é cada figuração do inconsciente. Faz psicologia? Não faço mais. Quando era criança, Já leu sobre Jung? Um pouco? Tá, então, chegar em casa, Dos arquétipos, já ouviu alguma coisa? tenta dar uma pesquisada em ânima, ânimos, sombra, self, processo de individuação. E a criança acorda. Anota, né? Então, se tu já leu alguma coisa, tu sabe do que eu tô falando. Inconsciente coletivo, persona. Tá?
esses são os elementos que a gente utilizou para construir essa base do espetáculo. E sim, em Yang, taoísmo, nada é nítido, nada é explicado, nada é falado do que é o nosso embasamento teórico. Mas sem ele não teria como fazer isso. Porque essa coisa de construir uma personagem que está em 3 tempos ao mesmo tempo, num espaço que é um mundo meio que de sonhos, meio do momento em que ela está nesse processo, não é um personagem, são 3 personagens em momentos diferentes que são completamente diferentes e a gente morre várias vezes durante a vida. Né? A cada ciclo que a gente passa, a gente parece que morre e renasce. E ela foi morrendo e foi renascendo, e foi morrendo e perdendo, e foi morrendo e descobrindo. Né? E cada salto que ela tem é o momento dela, tá, quem eu era, onde eu fui, onde aconteceu, onde quebrei, onde parei, por que agora eu falo tanto palavrão que a criança não falava. Se ela adolescente não falava, se ela adolescente fala ali no final, né, trazendo isso, o que trouxe tanta raiva, né? Porque a pressão foi trazendo a raiva, e a raiva foi se transformando na sombra, que é um arquétipo, uma figuração do consciente muito importante, que todos nós temos, que é aquilo que a gente vai reprimindo. A gente vai reprimindo, chega uma hora que ou tu explode, ou tu fica sereno. Ou tu explode para ficar sereno. Que no caso é o que acontece normalmente, né? E é o que provavelmente, não sei o que vai acontecer com ela depois, mas a explosão agora é para isso. O ataque de pânico é para isso. Qualquer, né, tu soltar os cachorros em alguém, né? Normalmente tu gosta da pessoa e solta os cachorros nela, e a pessoa fica, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes é o limite, a gente tem limites. Em algum momento, aquilo que a gente quer embate com aquilo que querem da gente, e a gente tem um limite, todo mundo tem um limite. E é nesse momento que entra na construção. O espetáculo ele é baseado nesse pensamento, que eu acho interessante narrativamente, como psicologia, né? Aí eu acho que ela funciona se a pessoa acha interessante. Eu acho que tanto Freud, quanto Jung, quanto Lacan, quanto Adler, enfim, qualquer um que for pegando, ou qualquer filosofia, ela funciona para a pessoa se ela se identifica com aquilo. Se eu me identifico com o existencialismo, eu vou entender o que eles estão falando aqui sobre a liberdade, sobre a gente ter a liberdade de escolher, mas é escravo das nossas escolhas. Isso é o existencialismo. Que tem no espetáculo também, porque é muito interessante. E qualquer filosofia, qualquer coisa que for analisar por uma vertente filosófica, tu consegue analisar. Dr. Who, Rick and Morty, Naruto, tu consegue analisar. Não, Naruto, uma coisa que eu achei mais legal que a gente fala da centelha da infância é que a minha centelha da infância apitou muito quando eu tava... Eu não assisti Naruto inteiro, mas eu vi o batalha final dele. E na batalha final acontece exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui. É eles 2 crianças, eles 2 adolescentes e eles 2 adultos lutando ao mesmo tempo em que eles na mente deles estão conversando. Então tu vê a conversa deles enquanto eles estão lutando, ao mesmo tempo tu vê eles lutando. E é exatamente o que a gente fez aqui. E é muito interessante porque é uma forma, é um jeito de pensar oriental, é um jeito que os japoneses pensam em estrutura narrativa. Eles não precisam que as coisas sejam início, meio, fim, explicadinho. Não, o subjetivo, o interno da pessoa, o pensamento, ele é compreensível, sabe? A gente tem que confiar que o público vai entender. Às vezes a gente, como autor, conheço muitos autores que têm medo de escrever certas coisas porque pensam, vai ser difícil de entender. Vai ser difícil de entender. Sabe, arrisca, né? Tenta, bota, experimenta, faz. Né? O risco é uma coisa interessante da arte, eu acho que ela tem que existir. Ainda mais em momentos como esses, em que passamos por tantas transformações e tantos questionamentos. A arte tem que vir nesse caminho, a gente tem que arriscar. Senão a gente vai fazer reprodução, a gente vai ver sempre a mesma peça com um texto diferente. A gente vai ver sempre o mesmo filme com um outro ator diferente. A gente vai ver sempre a mesma série com outro ator diferente, um outro escritor diferente, um diálogo um pouquinho melhor, um diálogo um pouquinho pior, uma cinematografia melhor ou pior. Mas, né, a gente vai padronizando. E eu acho que é o momento de a gente fugir disso, fugir de padronizar, para depois retomar isso também. Por que não depois retomar isso, sabe? Mas por que não jogar em paralelo? Por que eu não posso fazer uma peça assim e a minha próxima fazer super... Fica à vontade.